Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar. O tema de hoje é como especificar reguladores de pressão e será apresentado pelo Paulo Goulart, que é nosso engenheiro de campo, com suporte técnico do Sávio Coelho, que é o nosso engenheiro de aplicação. Os dois fazem parte do grupo de Field Services, que realizam serviços de inspeção em campo e consultorias para melhorar o desempenho das instalações. Temos algumas orientações gerais antes do início do webinar. Mantenham a câmera e microfone desligados. Em caso de dúvida, utilizem o chat ou o recurso levantar a mão. Para que você receba um certificado, você deve responder à avaliação, que será disponibilizada no final do webinar. E esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado no nosso site no dia 20 de setembro. Agora eu vou passar para o Paulo e desejo a todos um bom webinar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Paulo Goulart, eu sou consultor técnico da Tecflux Fageloc e atendo os estados da Bahia, Minas Gerais e Sergipe. E hoje, então, nós vamos falar sobre um equipamento muito importante, muito utilizado na indústria, que são os reguladores de pressão. No caso da Fageloc, nós temos duas linhas de reguladores de pressão, tá? E ao passar da apresentação, nós vamos falar sobre esses dois tipos essas duas linhas que podemos fornecer, que fabricamos e podemos fornecer. Bom, o que vem a ser, então, em primeiro momento, quero agradecer a presença de todos, o tempo de vocês, e eu vou fazer a apresentação, no final eu abro para as perguntas. Bom, o que vem a ser, então, um regulador de pressão? É um dispositivo mecânico projetado para regular a pressão do sistema, né? Então, na verdade, é um regulador, é um abaixador de pressão, ou seja, nós temos a alimentação na entrada do regulador, uma pressão mais alta, e o que é feito de maneira geral é ajustar a manopla, né, para o set point desejado, para a pressão de saída desejada, empurrando aqui a mola, que vai atuar sobre, por exemplo, um diafragma, um elemento sensor, para permitir a passagem, então, da pressão mais alta para a pressão mais baixa, que é a pressão do set point ajustado, tá? Algumas empresas, né, em algumas ocasiões, o pessoal utiliza válvulas de controle de fluxo, por exemplo, uma válvula agulha para regular a pressão de saída. Isso é possível quando você tem a pressão de entrada sem variação, né? E na prática isso não ocorre, ou seja, toda vez a pressão de entrada que seja abastecida de cilindros, uma cesta de cilindros, um próprio um compressor de gases, etc., sempre tem variação de pressão na entrada, né? A cesta de cilindros, a partir do momento que você está consumindo os cilindros, está reduzindo a pressão interna dos cilindros e existe a variação da pressão de entrada. Então, se existe variação de pressão de entrada, a válvula agulha, né, de controle de fluxo, ela não vai fazer o ajuste da pressão de saída. Esse é o grande problema, né? A válvula reguladora, sim, ela é feita justamente para isso. O objetivo dela é manter a pressão de saída estável, a pressão de saída fixa, né, o mais constante possível, tá? Por isso, essas válvulas de agulha, por exemplo, de controle de vazão, né, de fluxo, elas não devem ser utilizadas para controle de pressão. Agora, uma limitação dos reguladores de pressão, não limitação, né, mas é uma. Na verdade, ela não deve ser utilizada para bloqueio, tá? Por quê? Porque é um dispositivo que, se depois eu vou falar à frente, em alguns problemas que podem ocorrer, ele pode, por exemplo, permitir a passagem da alta pressão para baixa, se você tiver aqui uma sujeira ou tiver um componente danificado, então ele não garante que você vai fazer o bloqueio 100%, né? Ele pode fazer o bloqueio, mas não é garantido. Então, é boa prática se utilizar uma válvula de bloqueio a montante, né, antes do regulador de pressão para garantir esse bloqueio. Bom, como é que funciona então o regulador de pressão? Quais são os componentes do regulador? Nós temos os elementos de controle, que na verdade é o obturador, né, é o poppet,
e ele vai deslocar do assento, permitindo então a passagem da entrada, né, do fluxo do fluido de entrada para a saída. Temos também os elementos de carga, né, ou seja, ou uma mola ou um dome. O dome, na verdade, seria uma câmara onde você tem uma pressão de entrada de um fluido que vai fazer pressão sobre os elementos sensores. Quais são os elementos sensores? Ou um diafragma, que é uma fina placa de metal, ou um pistão, que é uma placa mais espessa, né, para uma característica de altas pressões. Então, basicamente, o regulador são os principais componentes são esses. Bom, qual é o princípio de operação? Nós temos então a entrada, alta pressão, né, de entrada, conforme falei, e o regulador convencional, você vai ajustar a pressão de saída, o set point de saída, que é controlar a pressão de saída. Como é controlado? Justamente gira-se a manopla para fazer uma pressão sobre o prato e sobre a mola, que vai incidir uma pressão sobre o diafragma, deslocando, né, o obturador para baixo e quando ele desloca para baixo, ele permite a passagem aqui, ó, do fluido para a área de baixa pressão, né? Então, a alta pressão deslocou para baixo, permitiu a passagem para a área de baixa pressão. Então, o obturador, na verdade, ele se desloca do assento e ele sangra, né? Ou ele permite a passagem do fluido da câmara de alta para a câmara de baixa. E todas as forças, elas se dão em cima do elemento sensor, né? Tanto a pressão de entrada, como a pressão de saída, como a própria pressão no obturador. Aqui nós temos uma mola, né, que faz uma contrapressão, fazendo com que o diafragma seja empurrado para cima. E a própria força da mola, a força de carga, também é feito no elemento sensor, no diafragma, no sentido contrário, tá? Então, é um balanço de forças. A força um, que é a força da mola, ela vai incidir sobre, que é ajustado o set point, incide sobre o diafragma, e a força 2, a força da mola do poppet, né, do obturador, que está empurrando o poppet para cima. Força de saída da segunda câmara, também empurra o elemento sensor para cima, e a força de entrada, perfeito? Por isso que a força um é igual ao somatório das demais forças. Quais são os elementos de carga? Nós temos a mola, né, que normalmente é o elemento mais convencional, mais utilizado, principalmente para baixas pressões. Nós temos dome, que seria uma câmara onde você tem um fluido que vai fazer pressão e deslocar, né, o obturador para baixo, e sobre o diafragma, né? Temos uma configuração onde temos a possibilidade de ter a mola e mais o dome, né, uma entrada de fluxo aqui. Normalmente isso acontece para reguladores tipo piloto, né? Então você tem já ajusta uma pressão fixa da mola e a partir do momento que você tem uma variação de saída, é possível ajustar e controlar a pressão de saída, um ajuste mais fino com a resposta que vem da saída, né? Justamente entrando aqui no dome. Temos uma configuração reguladores de carregamento pneumático e nada mais é uma espécie de dome, só que nesse caso para pressões um pouco mais baixas, pressões pneumáticas, e você tem um elemento sensor maior, né, mais sensível, que ele vai dar uma resposta mais rápida na saída. Então, falando de carga, vamos falar agora dos elementos sensores. Existem duas possibilidades. O diafragma, né, que é essa placa fina, que está aqui, e o pistão. O pistão, uma placa mais grossa, né, que os dois têm a mesma função. Eles vão ser atuados pelos elementos de carga para empurrar o obturador e permitir a passagem de alta para baixa pressão. O diafragma, pelo fato dele ser mais fino, ele tem maior sensibilidade e o tempo de resposta é menor. No entanto, é utilizado para baixas pressões, normalmente até 500 PSI, no caso dos reguladores da Sogeloc. Os reguladores tipo pistão, eles já são mais robustos, né? É uma placa mais espessa
Então, perde-se sensibilidade e tempo de resposta, no entanto, trabalham para pressões mais altas, a Sogeloc até 10.000 PSI. Bom, os reguladores convencionais, né, o regulador mais utilizado, ele não tem a possibilidade de, não tem o vente, né? Esse é um regulador convencional, ele não tem nem o vente próprio, nem o vente capturado. O que que é o vente? O que que permite o vente? O vente é o seguinte, é uma abertura que permite você despressurizar ou ajustar a pressão de entrada, mesmo com a pressão de saída fechada, não tendo fluxo, né? E você quer ajustar, aumentar ou reduzir a pressão, só que se não tem fluxo, o sistema ele fica travado. Não é possível realizar isso. Então, existem algumas opções, por exemplo, o self-vent, que é um canal que ele permite a conexão entre a pressão de saída e a parte interna do regulador de pressão. Então, nesse caso, mesmo com a vazão nula, sem vazão de saída, é possível então você ajustar a pressão de entrada, porque ela tem esse caminho aqui, ó, e ela vai sair para o ambiente através do próprio corpo do regulador e ele sai para a área externa, despressurizando o sistema. Agora, existe, por exemplo, uma situação onde você pode ter um fluido que seja um fluido inflamável, um fluido perigoso, né? Que é tóxico, que ele não deve ser enviado para a atmosfera. Então, você pode capturar esse vente, né? Nesse caso aqui, por exemplo, esse tipo de regulador, ele não tem a comunicação entre a câmara de saída e o corpo do regulador, tá? Mas ele tem a área capturada. Qual que é essa situação? Isso aqui é, por exemplo, quando você tem a falha do diafragma, esse diafragma pode se romper, e se ele romper, esse fluido então vai estar canalizado para evitar que vá diretamente para o ambiente. E ainda tem a opção que você tem o self-vent, ou seja, permite essa despressurização, você consegue fazer a regulagem e ainda assim, sem fluxo, e ainda assim você captura esse fluido para um reservatório, para uma área mais alta, né, atmosférica, para não ter contato com o operador. Outra situação importante é a configuração de portas de um regulador, né? Nós temos, então, o fluxo da direita para a esquerda, ou seja, e tem várias configurações, com um manômetro só de saída, com um manômetro de saída, que marca a pressão de saída e a pressão de entrada em 180 graus. O mais convencional é desse modelo, com válvulas de alívio, e também temos o fluxo de passagem da esquerda para a direita. Então, nesse caso, por exemplo, onde a pressão ela se dá, a alimentação ela se dá da direita para a esquerda, qual seria a configuração da porta? Seria essa, né? Ou seja, você tem um manômetro de entrada, manômetro de alta, manômetro de baixa e a vazão da direita para a esquerda. Aqui já é um regulador de posto, né? Um regulador de segundo estágio. Aí, ó, nesse caso, a alimentação ela se dá da esquerda para a direita. Seria essa situação aqui, onde nós temos então um regulador de segundo estágio, regulador de regulagem de pressão de saída, né? E da esquerda para a direita. É interessante dizer, é importante dizer o seguinte: o fundo de escala do manômetro, ele não deve ser um parâmetro para especificar o regulador. Porque muitas vezes em clientes, o pessoal se baseia pelo manômetro para verificar qual que é a pressão de trabalho. E isso não é ideal, por exemplo. Se eu perguntar aqui nesse caso, qual que é a pressão de trabalho do fluido? E o cliente me respondeu, olha, é 160 PSI, eu vou especificar um regulador no qual a pressão de trabalho ela fica entre uma faixa de 25% a 75% da escala do manômetro. Ela esteja mais centralizada, né, nessa parte superior, para você ter uma leitura melhor, mais fidedigna. Então, nesse caso, se o fundo de escala é 160 PSI, provavelmente a pressão de trabalho não é isso. Ela vai estar aqui em cima, entre 25 e 75. Por isso não é parâmetro para especificar o fundo de escala do regulador.
Outro dado para especificação é o tipo de regulador. Nós vamos entrar em detalhes mais à frente, mas, por exemplo, aqui é um regulador changeover, né, de troca automática. Nós vamos falar alguns tipos de reguladores à frente. A pressão de entrada também é muito importante, né? A pressão de alimentação, existe a possibilidade de ser uma alta pressão, que vem, por exemplo, de um booster, uma cesta de cilindros, como a própria, uma linha, já está na linha, o regulador instalado direto na tubulação da linha, já vem com a pressão mais baixa e regulado também com a pressão de saída mais baixa, né? Então, esses parâmetros de entrada e pressão de controle, de saída, são muito importantes. Assim também como a vazão, né? Vocês vão verificar o seguinte, no regulador convencional, redutor, que nós estamos falando, a partir do momento que se aumenta a vazão de saída, a pressão ela cai. Isso aqui é uma curva, né, de vazão, em função de pressão e vazão. Então, com o aumento da vazão, a curva de pressão, a pressão ela vai caindo, né? Então, nós vamos até fazer alguns exercícios à frente para mostrar a importância dessa especificação. A compatibilidade do sistema também. Nesse caso, nós temos aqui o assento do obturador, e esse material ele pode ser plástico ou até um elastômero, e dependendo da compatibilidade química do fluido com o material, pode-se ter um desgaste prematuro do material. Então, é muito importante especificar corretamente esse material do assento para o fluido utilizado. E também a parte de conexões de entrada e saída do regulador. Normalmente se utiliza um quarto NPT fêmea, mas podem ter variações de acordo com a necessidade do cliente. Se temos uma linha de alta vazão, aí nós temos possibilidade de ter saídas de maiores diâmetros, né? De meia polegada, de 3/4, etc. Nós temos até 4 polegadas, na verdade. Já fizemos alguns especiais de 6 polegadas. Nós vamos mostrar à frente. Bom, pessoal, isso aqui é uma curva de vazão, onde nós vamos analisar agora os critérios de desempenho da curva, para selecionar a curva, né? Bom, esse primeiro ponto, esse primeiro trecho mostrado é justamente um trecho que não deve ser considerado para especificar o regulador. Essa zona é chamada de low-cap. Na verdade, aqui você tem a diferença entre a pressão estática e a pressão dinâmica. Vocês vão ver aqui, ó, que aqui a vazão é zero no primeiro momento, então a pressão é mais alta. A partir do momento que se abre o regulador, a pressão, a vazão vai aumentando e a pressão ela cai rapidamente nesse trecho inicial, né? Então aqui é uma zona que não pode ser especificado. Se cair nessa zona, o regulador não deve ser utilizado. Aí vem a segunda zona, que é justamente a de fluxo ideal, fluxo ótimo, né? Que é essa zona azul aqui. Então, essa é justamente a área onde o regulador deve ser utilizado. Apesar de ter uma queda de pressão em função do aumento de vazão, é a área onde ele vai trabalhar melhor, né? Ele vai ter uma autonomia, um desempenho melhor. O regulador de pressão, na verdade, quanto mais essa curva, quanto menor for a queda da pressão, né, quanto mais reta for essa curva, mais flat, melhor é o parâmetro do regulador, porque você varia a vazão sem a queda de pressão de saída. Melhor é a qualidade do regulador, né? O ideal é isso. E, finalmente, o terceiro ponto, onde a gente chama de shocked flow, onde existe uma queda abrupta da pressão em função e não se consegue mais fazer a regulagem da vazão, né? Então, aqui, nesse ponto, é onde ocorre o CV máximo, ou seja, o regulador ele está totalmente aberto e a pressão ela começa a cair rapidamente. Isso significa dizer que essa área passa a trabalhar como se fosse um orifício restritor da vazão, tá? Na verdade, essas curvas de vazão, elas são todas traçadas com o regulador, com o CV máximo, regulador totalmente aberto e a variação de pressão que é possível, então, traçar essas curvas de vazão. Bom, vamos falar agora sobre efeitos de performance. Nós temos aí alguns interessantes. O primeiro deles é o chamado creep, que na verdade é a passagem direta. E ele é identificado quando o sistema está fechado e não tem fluxo. Por quê?
Se o sistema está fechado e não tem fluxo aqui, ó, estaria estagnado e ainda assim, com o passar do tempo, a pressão de saída começa a aumentar, significa dizer que você tem uma passagem, não está sendo fazendo a vedação correta, existe uma passagem entre a pressão de entrada e a saída, né? Quais são as causas que isso pode ocorrer? Primeiro, a questão da contaminação do assento. Aquilo que eu falei, incompatibilidade química, o assento ele pode começar a sofrer aqui um desgaste prematuro e o fluido vai passando por aqui e não faz a vedação. O segundo seria danos ao obturador e ao assento, às vezes em função de uma rebarba. Vai fazer a troca de cilindros e nas roscas, quando vai fazer o aperto, pode soltar o material da própria rosca, né? Um pedaço de metal, uma rebarba, e ela vai em alta velocidade e colide sobre o assento do regulador. E ela vai provocar isso aqui, ó. Esse é justamente esse ponto de desgaste onde o fluido vai passar e não vai ser feito mais o bloqueio. E, finalmente, o desalinhamento do obturador e do assento, ou seja, você tem, aqui é o obturador, né? E aqui é onde é feita a vedação. Se você tem o desalinhamento do assento com o obturador, significa dizer que o fluido vai conseguir passar por aqui. E às vezes esse desalinhamento ele se dá não só no processo de fabricação, mas com o tempo. Se o regulador ele começa, por exemplo, a sofrer choques de pressão, nós vamos falar à frente alguns desses, por que isso ocorre, esse desalinhamento ele pode ocorrer, tá? Esse desbalanceamento. E mais uma vez, o regulador não é um dispositivo para bloqueio, conforme falei anteriormente. Bom, quais são as consequências, então, dessa passagem direta? Vamos supor aqui que você tem um sistema, né, uma alimentação de 3.000 PSI, temos o regulador de pressão que vai ajustar para o set point de 100 PSI. Se ocorrer uma passagem direta, na saída nós temos aqui um manômetro, né, um pressure indicator, um, um rotâmetro, e pode ir até para um analisador aqui na saída. Se a pressão Se tem passagem direta, a pressão alta vai passar para o lado da jusante, na saída do regulador. E às vezes esses componentes não estão preparados ou especificados para trabalhar com pressão alta e podem ser danificados, né? Então, o que é ideal? Quando é possível, colocar um filtro na entrada para impedir que essa passagem que venha, por exemplo, uma limalha, algum elemento estranho, venha bloquear o regulador, conforme falei anteriormente. Esse filtro tem que ser analisado se é possível utilizar ou não, porque o filtro ele atrasa, a queda de pressão é grande, então ele atrasa a amostragem. Então é uma situação que tem que verificar, né? Pode reduzir, provocar condensação. Então é um elemento que tem que ser bastante analisado a utilização. Pode-se também utilizar uma válvula de alívio na saída, ou seja, se a pressão de entrada ela passa diretamente, essa válvula de alívio ela alivia o excesso de pressão para não danificar os componentes à frente. E a válvula de a montante do regulador, é isso que eu queria falar. Isso aqui, por exemplo, se for uma válvula agulha e a pressão de 3.000 PSI, a válvula agulha é abertura completa, né? Não tem regulagem de vazão. A pressão ela pode bater diretamente no corpo do regulador e com o tempo ela vai desbalanceando o regulador, né? Vai danificando o regulador. Então é ideal que você tenha uma válvula ou uma abertura que permita uma abertura gradual e lenta para não danificar o regulador, uma válvula de Shutoff. Um outro efeito interessante é o efeito Joule-Thomson. Joule-Thomson é o seguinte: se as moléculas elas passam por orifício, que é o que acontece no caso do obturador, né? No orifício restritor, e tem uma queda grande de pressão, vai ocorrer também uma queda grande de temperatura. Aqui nós temos a fórmula da lei dos gases ideal, né? Então, se a pressão ela cai abruptamente, a temperatura também cai. É na ordem de, a cada 2 bar de pressão, você tem 1 grau de queda de temperatura. E isso, né, gases ideal, considerando que a entalpia é constante, né? Você não tem, isso ocorre rápido, então não tem perda ou ganho de energia. Então é isso que ocorre, ó. Está tendo uma queda de pressão
Em uma vazão grande, você tem uma queda de pressão acentuada, acaba tendo uma queda de temperatura e congela o regulador de pressão, né? O que é feito para evitar isso? O que pode ser feito? Por exemplo, esquentar o gás na entrada. Através do quê? De um traço, ou um traço a vapor, ou seja, nós temos aqui um aquecimento, vapor passando, que vai aquecer o fluido de processo, tá? Ou um traço elétrico. Na verdade, você vai ter uma resistência que vai aquecer o fluido para evitar também essa perda de calor. Uma outra forma seria utilizar uma queda parcial da pressão. Em vez de ter essa queda de pressão abrupta, né, muito grande, você coloca dois reguladores em série ou um regulador de duplo estágio, que vai reduzir essa queda de pressão e também a queda de temperatura. Aqui nós temos um exemplo para mostrar melhor o efeito Joule-Thomson, que seria o seguinte, olha, aqui nós temos o diagrama de fases, né, de um fluido, aqui um fluido simples, né, pode ser, por exemplo, água, que nesse caso nós temos a fase líquida, tem a fase gás, né, e aqui a curva de vaporização do fluido. Você vai ver aqui, ó, que quando ele chega para a pressão atmosférica, né, de 0 bar, ele começa a temperatura de 100 graus Celsius mudar de estado de líquido para gasoso, tá? Se formos analisar uma mistura de fluidos, vários componentes, né, aí a curva de vaporização ela muda. Né? Existe uma fase aqui, uma bifase, onde você tem nesse trecho tanto uma mistura de líquido e gás. Quanto mais próximo aqui, né, da curva do gás, vai ter mais gás que líquido e aqui mais líquido que gás. Mas essa mistura, isso não é bom. Isso pode danificar, por exemplo, se for necessário utilizar um analisador à frente, que ele vai fazer a análise de gás. Se tem condensação, isso é ruim para o analisador. Então, isso é uma faixa que deve ser evitada. Então, vamos fazer uma simulação. Aqui nós temos vários componentes, né? Metano, etano, propano, butano, etc. As composições, como se fosse um gás natural. Então, no primeiro momento, uma cesta de cilindros de gás natural, nós temos ali uma pressão inicial de 150 bar. A temperatura ambiente, 25 graus. Se desejamos fazer uma queda de pressão na saída para 2 bar, uma queda acentuada, significa dizer que a temperatura vai cair também com a queda de pressão. E ela cai de 25 para quase menos 50 graus. Isso a gente pode ver no gráfico aqui, ó. A princípio, pressão 150 bar, a temperatura aproximadamente 25 graus Celsius. A partir do momento que se tem a queda da curva de vaporização para 2 bar, né? Curva de vaporização para 2 bar, a temperatura caiu para menos 50. Então, ele passou de uma fase gasosa para uma situação onde você tem duas fases aqui, líquido e gás. Desejamos, então, retornar esse fluido, apesar da queda de pressão, para a situação de gás, de vapor, né? O que é feito, então? Para essa pressão de 2 bar, nós vamos inserir calor, para ele voltar à temperatura de 15 graus. Considerando essa taxa de vazão de 500 normal litros por minuto, é possível, então, você inserindo energia, né, 1000 watts, retornar a temperatura de menos 50 para 15 graus e ele vai voltar para a fase vapor. Ok? Como se faz isso? Através do aquecimento. Ó. O fluido de entrada, aqui você tem uma resistência, nesse caso é um traço elétrico. Você aquece o fluido para evitar que que ele venha para essa fase bifásica aqui. Ou podemos utilizar, então, a quebra parcial da pressão, ou seja, reguladores de 2 estágios. Então, aqui você tem o aquecimento da linha, uma redução parcial no primeiro momento, depois uma segunda redução para evitar esse congelamento. Uma outra característica importante, elemento, né, é o coeficiente de vazão. O coeficiente de vazão, quanto maior for o coeficiente de vazão, maior vai ser a vazão também, né, diretamente proporcional. No entanto, se aumenta-se muito o coeficiente de vazão, maior vai ser o lock-up, que é aquela diferença entre pressão dinâmica e estática, que eu mostrei anteriormente. E também vai aumentar o efeito da variação da pressão de entrada na saída, é o efeito SPE, que eu vou explicar à frente.
Existe também a questão dos ruídos, né? Por que que acontece esse ruído, esse assobio, muitas vezes no regulador de pressão? Em função da frequência. Todos os componentes eles têm uma frequência natural de vibração. Quando a frequência do fluido ela se iguala à frequência de vibração do obturador, aí ocorre ressonância. E aí, essa ressonância provoca uma vibração que é transmitida também em forma de barulho. Né? Pode ser transmitida em forma de calor, de vibração, de energia mecânica e também em barulho. E essa vibração, ela começa aqui no obturador e ela vai se transferindo, ela transfere para o diafragma e etc. Então, o que, que pode ser feito, as soluções para evitar essa vibração? Primeiro, a questão do prato mola, né, que está suportando o diafragma, para evitar a vibração. E o segundo é esse suporte que se tem aqui, ó, na parte de baixo do obturador, também para segurar o obturador e evitar essa frequência, né, essa vibração que aumente bastante para entrar em ressonância. Bom, pessoal, vamos agora falar sobre o efeito da pressão de entrada na saída, o SPE. Conforme falei anteriormente, o regulador de pressão é um equilíbrio de forças. Então, a força 1, que é a força da mola de carregamento, é igual ao somatório das demais forças. Acontece que a pressão de entrada, pressão é força sobre área, ou seja, à medida que a pressão de entrada cai, você tem, por exemplo, um cilindro, uma cesta de cilindros, está consumindo, a pressão vai caindo. Se a pressão cai, a força F4 cai, para a equação se manter constante, o que, que tem que acontecer? Porque a pressão da mola ela não é ajustável, ela é fixa uma vez ajustado o set point. A pressão do obturador também, da mola do obturador. Então, se a pressão de entrada cai, a pressão de saída ela sobe para manter o equilíbrio da equação, né? Então, o que que isso efetivamente provoca? Cada dispositivo mecânico, um regulador de pressão, ele tem essa variação, um percentual de variação. No caso do KPR, um dos modelos da Sogaloc, é 1%. Então, como é que funciona? Vamos supor, por exemplo, que nós temos uma queda de pressão na entrada rápida, né, de 3.600 para 2.600 PSI, ou seja, caiu 1.000 PSI. Se o SPE tem um efeito de 1%, 1% de 1.000 é 10. Então, o que, que nós vimos? Se a pressão de entrada ela cai, a pressão de saída tem que subir para equilibrar a equação. Então, ela sobe os 10, né, que é referente a 1% da diferença de entrada e saída. Então, se a saída inicial era 50 PSI, ela sobe 10 PSI. Então, a pressão de saída ela passa para 60, ok? Isso utilizando um regulador só. Se utilizarmos reguladores de dois estágios em série, ou utilizarmos um regulador, um único regulador que tem dois estágios, um outro modelo, ou até um obturador balanceado, na verdade, o obturador é uma câmara que ele permite a passar, ele tem uma passagem aqui no obturador que ele diminui a diferença de pressão da câmara de alta para baixa. Então, isso já diminui também essa queda SPE, tá? Mas uma das coisas utilizadas são esses dois reguladores em série. Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma queda de 3.600, vai para 1.600, uma queda de 2.000 PSI na entrada. O set point ele continua de 50, tá? Se utilizamos dois reguladores, caiu 2.000, 1% de 2.000 do KPR é 20. Então, a primeira saída estava ajustada para 520 PSI, ele subiu 20, foi para 520. Agora, na entrada, ele está entrando 520 e você teve uma variação de 20 na entrada. Se teve um aumento na entrada de 20, significa que a saída tem que ter uma queda de quanto? 1% de 20, ou seja, 0,2. Então, o set point, ó, em vez de 50, ele vai para 49,8 e não 60 anteriormente. Você vê como cai bastante essa variação do SPE utilizando dois reguladores em série ou um regulador só que na verdade são dois reguladores. Aqui você tem a entrada, passa por um conjunto obturador, e na saída ele passa por uma outra entrada, né, em outro conjunto obturador que vai para a saída final. Então esse modelo KCY é um regulador que normalmente é utilizado para cilindros, né, na cabeça do cilindro, que ele já tem essa função. Já tem os dois estágios. Agora vamos falar sobre os tipos de reguladores. Nós temos o simples estágio, back pressure,
né? Vamos falar sobre a diferença principal dos dois aqui, é bem interessante. Dois estágios que eu falei agora, troca automática, alguns reguladores de processo para alta vazão, o tanque blanket e os vaporizadores que eu falei também anteriormente. Bom, primeiro, os reguladores. Até então, eu venho falando só o regulador trabalhando como um redutor de pressão. Então, você tem uma alimentação com pressão maior, faz o ajuste para controlar o quê? A pressão na saída, né? O set point reduz a pressão para a pressão de saída que vai para o processo. Agora, existe um outro tipo de regulador, onde, chamado back pressure, na verdade, você vai controlar a pressão de entrada. Você tem que manter o set point de entrada. Ele trabalha como se fosse uma válvula de alívio proporcional. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha 3.000 PSI de entrada, seu set point da primeiro ponto de entrada no processo é de 1.000 PSI. Então, você ajustou 1.000, ele passa 1.000 PSI para a saída, perfeito? Agora, Agora, o set point de saída é de 10 PSI. Aqui, por exemplo, você poderia ter uma ramificação que vai para um outro processo. Você precisa manter a entrada do regulador em 10 PSI. Se está vindo 100 PSI do processo, significa dizer que ele vai aliviar o restante, os 90 PSI, e jogar, aliviar para a saída. Ok? Então, ele mantém a pressão de entrada, trabalha como se fosse uma válvula de alívio proporcional, só que aí com a resposta muito mais rápida, né? Com a válvula convencional. Bom, aqui alguns exemplos de simples estágio. Eu venho falando do KPR, que é um modelo básico, né? É um regulador de um estágio. Normalmente é o mais utilizado na indústria e o efeito do SPE é 1%. O KPR, por exemplo, e aqui tem outros modelos, né? Esse KLF são modelos para alta pressão, para alta vazão, modelos onde você tem o elemento sensor ou diafragma ou pistão, né? Quando tem o P aqui, que é para o elemento sensor é pistão, para aquela situação onde você tem altas pressões, né? E aqui, ó, é importante, esse tipo de regulador, ele está disponível em vários tipos de material, não tem só inox. Você tem em várias ligas, tem em Monel, você tem ele em latão, né? Então, um diferencial importante que está relacionado à compatibilidade química do fluido. Existe o regulador back pressure, que eu falei agora, que ele ajusta, ele mantém a pressão de entrada, né, do set point. Ele é possível ser fornecido também no elemento sensor diafragma ou pistão, e você vai regular, então, a pressão de entrada, ele atuando como uma válvula de pressão, de alívio de pressão de alta sensibilidade na saída. Os reguladores de duplo estágio, dois reguladores em um, o modelo KCY, ele apresenta o diafragma como elemento sensor, comumente utilizado nos cilindros, conforme falei, e o SPE é muito mais baixo, tá vendo? 0,01%, compensando as flutuações de pressão de entrada. Tem o modelo changeover, o de troca semiautomático, KCM. Como é que ele funciona? Você tem, ele está ligado a duas alimentações, né? Cilindros ou uma configuração de vários cilindros de um lado e de outro. E ele é utilizado normalmente em aplicações críticas, onde não pode cessar a vazão de saída, ou seja, o abastecimento ele tem que ser contínuo. Então, o que ocorre? Existe uma troca automática devido à queda de pressão na fonte primária para a secundária. Então, está se alimentando o sistema, por exemplo, com esse lado, né, o lado esquerdo. A partir do momento que a pressão vai caindo, em determinado momento ele vai diminuindo, ele vai acabando o gás dentro desse cilindro, automaticamente já entra esse outro lado, né, para não cessar, não correr o risco de interromper o fluxo do processo. Então, é uma vantagem muito grande, muito utilizado nesses sistemas que não pode ter interrompimento, e o SPE também é bem baixo, 0,01. Reguladores de processo. Então, eu falei que nós temos duas famílias, né? A família de reguladores da série K e a família chamada RHPS, que são esses reguladores de alta vazão. Conforme falei, ó, alta vazão significa que as conexões de saída variam de 1/4 até 4 polegadas. Em alguns casos especiais, a gente faz maiores, né? Então, aqui você tem um regulador, onde é um regulador, esse aqui é o regulador principal, né, diafragma e pistão,
onde você tem aqui, ó, o feedback externo, a saída alimentando o regulador. E aqui um regulador piloto, né? Aqui, ó, aqui vai ficar melhor. Tem a entrada, um regulador piloto que está controlando a pressão de entrada do dome do regulador principal. E o regulador principal, ele ainda é ajustado através da saída, da saída do processo, né? A jusante aqui, ó, ela ajuda a ajustar para manter a pressão de entrada o mais constante possível, a pressão de saída o mais constante possível. E até o piloto também ele tem esse feedback externo, ele também é alimentado pela jusante, pela pressão de saída. Temos agora um exemplo interessante que é o tank blanket. Tank blanket é um sistema que normalmente ele é utilizado em instalações onde encontramos reservatórios de grande porte, tá? Então, eu vou mostrar à frente uma figura para explicar melhor, mas o objetivo é o quê? Você preencher a parte de cima do tanque, né, o headspace com um fluido, tá? Para manter a pressão interna. Ele, por exemplo, evita gases perigosos bloqueados aqui, e ele é fornecido, então, através de dois reguladores, um regulador de pressão convencional e um regulador back pressure, que vai fazer o alívio de pressão. Vamos explicar melhor aqui. Como é que funciona? Vamos supor que você tenha um fluido, né, onde existe nesse primeiro momento, você vai ter um descarregamento desse fluido líquido aqui, ó, de repente, a uma alta velocidade. Se a velocidade é grande, o que acontece? Ele pode provocar, esse esvaziamento em altas velocidades, ele pode provocar o tanque colapsar, né? Para que isso não ocorra, é necessário, então, que se injete um gás aqui, né? Normalmente se utiliza nitrogênio, porque ele é mais barato, para ele justamente manter a pressão do tanque constante e evitar esse problema do colapso, né? Então, utilizamos um regulador de pressão que vai controlar a pressão de entrada do nitrogênio, que é esse regulador aqui, ó, convencional. Agora, esse caso, no primeiro momento, a gente está esvaziando o tanque, né? Mas se o tanque começar a encher, você já tem o nitrogênio aqui dentro e aumenta a pressão do sistema. Para ele não ocorrer a ruptura, porque está aumentando a pressão, né? Está enchendo o tanque, aí você trabalha com uma válvula de alívio de pressão, o back pressure, que vai aliviar a alta pressão. Juntamente, normalmente essa válvula, o back pressure, ele também trabalha com uma válvula de segurança, tá? Se caso ele venha falhar, a válvula de segurança atua. Mas ele vai justamente descarregar a pressão aqui para evitar esse aumento de pressão e o tanque romper. Bom, reguladores vaporizadores, a gente já falou a respeito deles, né? Eles podem fazer o aquecimento da mídia, né, do fluido de processo, aumentar, inclusive, a temperatura dos fluidos, conforme mostrei no exemplo, e ele faz, então, o quê? Vaporiza os líquidos, evitando a condensação em sistemas, tá? Aqui um sumário dos principais modelos, então, os reguladores redutores, vários modelos de diafragma, pistão, o back pressure também, diafragma e pistão, depende muito da vazão, da pressão de entrada, e os especiais de troca automática e de aquecimento de fluido. O KPR normalmente é o mais utilizado, né? A maioria das aplicações utiliza o uso geral. KCY é o de dois estágios, ou KHF, KPF, de poppet balanceado, para evitar o efeito, diminuir o efeito do SPE. Reguladores de alta vazão, onde se CV alto, né? Reguladores de alta pressão de saída, normalmente o elemento sensor é pistão. Reguladores para sistemas de bombeamento, né, onde é necessário ter uma resistência à fadiga para evitar o rompimento desse elemento sensor. Reguladores de alta sensibilidade, né, normalmente são diafragmas grandes que permitem essa sensibilidade maior e o tempo de resposta também maior. Os de aquecimento, que eu já falei, compactos, reguladores para painéis, né, de tamanhos menores, compactos, para reguladores para baixíssimas pressões, né, onde é necessário fazer o ajuste tanto da pressão de entrada, muitas vezes, até só a pressão de saída para baixa pressão.
milímetros de coluna d'água, aí vai, e reguladores para aplicações hidráulicas. Bom, pessoal, agora vamos entrar na fase final da apresentação. Nós preparamos aqui 2 exemplos para especificar reguladores utilizando análise de curva de vazão. Nesse primeiro exemplo, temos o fluido é nitrogênio e ele está sendo utilizado para a inertização de uma linha. A pressão da linha, ou seja, a pressão de entrada do regulador é de 7 bar. A pressão de controle do set point, a pressão de saída desejável, é de 4 bar. E a vazão de trabalho tem que ser de 100 litros por minuto. Então vamos para um gráfico, algumas curvas de vazão. Vamos analisar cada curva de vazão dessa corresponde a um regulador, tá? Então o que é necessário para verificar qual regulador deve ser utilizado? Primeiro momento, nós vamos analisar a pressão de saída. A pressão de saída é de 4 bar. Então, aqui está o range de controle de pressão de saída. Nós temos curvas pretas e azuis. Se ela é de 4 bar, significa dizer que a de 0 a 3,4 bar não vai atender. Perfeito? Por isso, escolhemos as curvas pretas para serem analisadas, que vai de 0 a 6,8 bar. E quais das curvas devem ser analisadas? Aí vamos olhar a pressão de entrada. A pressão de entrada é de 7 bar. Essa curva, por exemplo, aqui, ó, a pressão de entrada é de 68,9 bar. Também poderia ser utilizado para 248 bar ou 413 bar. Então, as pressões são altas, não corresponde a essa pressão de entrada, perfeito? Nesse segundo momento, essa segunda curva, a pressão de entrada é 34,4 bar. Podemos utilizar ela? Da mesma forma, não. Por quê? Porque a pressão de entrada não é 34,4, ela é mais baixa, ela é de 7 bar. Então, vamos utilizar essa curva, que é de 6,8 bar. Se essa curva, se a de 7 bar, se a de 6,8 bar atender a vazão necessária para essa pressão de saída, significa que a de 7 bar também vai atender. Então, vamos tomar essa curva como referência e na pressão de saída de 4 bar. Perfeito? A interseção delas significa dizer que eu consigo uma vazão de 340, mais ou menos, aqui, ó, litros por minuto, tá? Então, se eu consigo, para essa pressão de saída de 4 bar, para essa curva, significa dizer que 100 litros por minuto eu também vou conseguir. Então, esse regulador, essa curva de vazão aqui, ela atende, esse modelo de regulador atende aos requisitos do processo desejado. Agora vamos para o segundo exemplo. Esse exemplo, nós estamos utilizando argônio em vez de nitrogênio, tá? Numa situação em um espaço confinado. Então, a pressão agora a alimentação vem de cilindros, os cilindros estão cheios, estão com 2.900 PSI. A pressão de saída de controle, ela pode variar de 50 PSI, mais ou menos 10 PSI, ou seja, ela pode trabalhar com 40 até 60 PSI. E a vazão de trabalho pode ser ajustada, ela pode variar entre 40 litros por minuto e às vezes vai ser necessário ter 60 litros por minuto. Desculpa, 400 litros por minuto e 600 litros por minuto. Bom, vamos analisar as curvas. Então, da mesma forma que o exemplo anterior, o primeiro momento é a pressão de controle ou de saída. Nós desejamos 50 mais ou menos 10 PSI, ou seja, podemos trabalhar com 40 PSI ou 60 PSI. Essa curva azul vai atender? Não vai, porque ela trabalha até 50 e eu posso vir a trabalhar com 60. Então, a curva escolhida vai ser essa curva preta, tá? Agora vamos analisar as curvas de pressão de entrada. Ó, a pressão de entrada do cilindro 2.900 PSI, uma pressão alta. Significa dizer que essa curva aqui, ó, tem para altas pressões, ela vai atender. Opa, 248, 3.600 PSI ou 6.000 PSI é maior que 2.900, né? Teoricamente, essa curva poderia atender, perfeito? Então, para a pressão de saída de 50 PSI, colocamos aqui uma faixa intermediária, né? A vazão de 400 normal litro por minuto a 600 normal litro por minuto, dentro dessa curva, atenderia, perfeito? Olha, então essa curva, então esse regulador que dá essa curva atende? Não atende. Por quê? Porque
A curva de vazão, ela está traçada para nitrogênio e o fluido é argônio. Então, existe uma diferença de massa específica que tem que ser considerada, ajustada. O do nitrogênio é 1 e do argônio é 0,84, né? Então, você tem que dividir o argônio pelo nitrogênio, significa dizer que você vai ter um ajuste de pressão, em vez de ser 400 normal litro por minuto, você vai ter que acrescer aí 19%, ou seja, vai para 476 litros por minuto. E a mesma coisa acontece com os 600 litros por minuto. Ajustando para o fluido, né, o fator de correção, a vazão correta teria que ser 714 litros por minuto. Pô, mas ainda assim, ela está dentro da faixa de pressão, ou seja, teoricamente atenderia, correto? Não, não está correto. Por quê? Porque nós estamos considerando que a pressão do cilindro é de 2.900 PSI. No entanto, atenderia nesse caso. No entanto, com o tempo, o cilindro ele vai esvaziando. Então, a pressão vai reduzindo. E se a pressão reduz, por exemplo, para 34,4 bar, ele já não vai atender essa faixa de vazão. E ainda é uma pressão alta. Imagina você devolver os cilindros com 34,4 bar. E se pensarmos, então, numa pressão mais baixa, a pressão de 6,8 é que não vai atender mesmo. Então, nesse caso, essa curva do regulador, dessas curvas aqui, não atendem à vazão requerida. Por isso que é muito importante a análise da vazão. Tá? Bom, pessoal, é isso. Agradeço aí. Eu vou abrir agora para perguntas. Fique à vontade. Boa tarde, Paulo. Eu tenho uma dúvida a respeito do efeito Joule-Thomson. Quais seriam os riscos de você ter esse tipo de efeito de congelamento na questão da conservação da válvula, do material? Na verdade, o Sábio que está falando, né? O efeito de Joule-Thomson, é lógico, ele vai reduzir aí a temperatura. Isso é muito aplicável aí realmente ao gás natural, tá? Os materiais, então, de construção, eles têm que ser projetados para baixas temperaturas, até porque aquela imagem que foi mostrada lá é um sistema que está em operação. As vazões ali são altíssimas, coisas de 8.000 metros cúbicos por hora, né? Se fossem sistemas de vazões mais baixas, muito provavelmente não requeriria um controle tão eficiente da temperatura e por aí vai. Então, o efeito seria aí sobre os materiais de construção, né, do teu sistema. E muito provavelmente, se o produto, né, se o fluido aí, como gás natural, por exemplo, chegar numa temperatura muito baixa ao seu processo, aí podem existir, né, os inconvenientes, né, da temperatura no processo em si. Mas, em primeira instância, aplicável aí às características, né, do material de construção das instalações, tá ok? Que tem que ser projetados para baixas temperaturas, no caso natural, e tem que ser, né, resistentes a essas quedas bruscas de temperatura. Tá, entendi, Né? bem Em explicado. vazões altas, repetindo, né? Nem sempre é possível em altíssimas vazões, né? Se um não congelamento, mas aquele regulador está muito bem com todo aquele gelo ali, né, projetado para aquilo mesmo, tá ok? Sim, tá entendido. Eu posso fazer mais algumas perguntas? Lógico. A respeito do SPE que vocês explicaram, isso aí, ele sempre vai existir, independente do modelo da válvula da sua G-Lock? Não. Tudo é vinculado à questão da sua pressão de trabalho e da sua vazão de trabalho. Se a sua vazão de trabalho, por exemplo, é numa instrumentação analítica de cromatografia, por exemplo, onde o ar sintético ele é 400 mililitros por minuto e o hidrogênio é 50 mililitros por minuto, esqueça o SPE, tá? Então, você coloca um regulador lá na central de cilindros e um posto de consumo e trabalha normalmente.
sem variações. Por quê? Porque a expressão do SPE ela ocorre para quedas bruscas, né, de pressão. Quando esse sistema é muito lento, esta queda de pressão, esta percepção, ela nem existe. E em sistemas de alta vazão, aí existem reguladores de alto coeficiente de vazão, que mesmo você oscilando as vazões, a pressão se mantém. Por isso que o efeito SPE, ele pode existir, mas daí vem o projeto da sua instalação como um todo para evitar esta oscilação de pressão. Existem reguladores, por exemplo, em que praticamente não existe diferença entre estática e dinâmica, tá ok? Mas aí são reguladores de alto coeficiente e por aí vai. Tudo, então, tem que ser muito bem projetado de forma a minimizar o efeito SPE. Mas, em muitos dos sistemas, é admissível uma variação. E aí, por isso que 1%, 0,01% em duplo estágio são coisas absurdamente boas, não é? Mas tudo é relativo, vai depender muito do seu sistema, tá ok? Ok, entendi. Acho que tem alguém levantando a mão aí, eu vou esperar a pessoa perguntar e depois eu continuo minhas perguntas, ok? Obrigado por enquanto. Perfeito. Beleza, pessoal. Bom dia a todos aí. Agradeço muito o conteúdo aí passado. Eu queria saber uma pergunta bem rápida referente às vezes, a manipulação do regulador de pressão. Às vezes a gente depara com profissionais que não são tão qualificados, danificam esse material e, às vezes, estoura o diafragma, danifica o regulador. Eu gostaria de saber mais nesse sentido, se a sua Aglock, ela oferece essas peças de reparo ou um serviço de reparo frente aos reguladores de pressão. A dúvida é mais a essa. E agradeço muito. A Surgilock, sim, ela existem alguns kits de reparo para algumas séries de reguladores, tá ok? Não para todos, porque alguns eles são pré-ajustados na produção, mas esses modelos básicos, KPR, entre outros, sim, eles têm como trocar o kit, né, de trabalho, sede, obturador, mola. Então, sim, essa possibilidade existe, mas somente para os equipamentos Surgilock, tá ok? Sobre o mau uso, aí realmente existem situações onde pode ser feito treinamento de manuseio, tá? E que sim, muitas vezes se percebe mau uso. Por exemplo, se você tiver um regulador de pressão e na alta pressão você ter entre a fonte de alta pressão e a entrada do regulador uma válvula tipo esfera, e você abrir a válvula de esfera, pode danificar o regulador com o passar do tempo, porque é uma válvula esfera, ela gera um golpe de ariete na entrada do regulador de pressão. E isto pode levar aí a uma falha do equipamento. Mas rompimento de diafragma, essa é uma possibilidade bastante remota. Para ocorrer isso, tem que ser uma situação muito, mas muito complicada e muitas vezes até de um mau dimensionamento mesmo do equipamento, tá ok? Mas os reguladores em si, eles possuem proteções para evitar rompimento. Eu não sei se tem tempo ainda. Eu queria saber o seguinte, eu trabalho há algum tempo já na área de óleo e gás e, e sempre assim, as nossas dúvidas tem muita dúvida referente a assim, a qualidade dos produtos do Gelock. A gente sabe que, né, tem uma alta durabilidade, a manutenção assim é pequena. Só que muitas vezes a gente tem problema de controle de pressão, mas assim, a gente não sabe se é problema do processo ou se a válvula não está calibrada, não está ajustada corretamente. Você teria como explicar quais seriam as melhores práticas de calibração, e no caso, ajuste de pressão de saída, caso ela faça ajuste de saída ou ajuste de pressão de entrada no caso da back pressure, quais seriam as melhores práticas, assim, as melhores maneiras de a gente estar fazendo isso
ou se o melhor a se fazer é levar para uma oficina, ou é possível fazer mesmo no processo? Você tem esse tipo de informação para compartilhar com a gente? Luiz, essa é uma pergunta, ela é um pouco vasta para ser respondida, porque ela demanda, né, muitas vezes, o conhecimento do processo em si, mas podemos dar alguns exemplos, tá? Se você tem na sua rede de processo oscilações de pressão de entrada, e essas oscilações são constantes, então o regulador tipo diafragma não seria a melhor prática, tá ok? Então, até assim como você viu na apresentação, existem outros tipos de reguladores, como DOME pilotado, DOME com external feedback, que são reguladores que eles, a depender das oscilações, eles minimizam o efeito da oscilação da pressão de saída com esse conjunto de situações e opções que existe aí nas características aplicáveis ao regulador. Agora, se sua linha de entrada ela é uma linha extremamente estável, a sua vazão de saída é extremamente estável, daí até um regulador tipo diafragma bem dimensionado atenderia. Mas sabemos que em processos principalmente ligados a óleo e gás, isso não ocorre, tá? Até recentemente tivemos um grande sucesso em plataforma de petróleo para controle de uma certa situação. Depois podemos até eventualmente pedir ao Paulo Soares, que é uma pessoa que acompanhou tudo isso, e até conversar com você, e que foi um sistema onde tinha que ser realmente um sistema DOME com externo feedback, piloto, para minimizar os efeitos, e isto foi extremamente positivo, e o regulador Sugeloc atendeu na plenitude da necessidade, tá? Então, necessitamos de muita informação para responder isso para você, porque vai depender do teu processo. Sim, sim, nesse caso aí eu entendi. Mas assim, referente a Sogeloc recomenda nos manuais, né, algum tipo de calibração periódica, algum tipo de manutenção periódica, ou isso tudo aí vai depender de como é que está se comportando a válvula? Para reguladores de pressão, depende do comportamento da válvula. Porque ele é um componente suscetível aí, sujeito a fadigas, né? Então, pode um regulador, em 5 anos, não ser necessário nenhuma intervenção, como pode, eventualmente, de ano em ano, sofrer uma manutenção. Depende muito da fadiga e das condições operacionais. Beleza. E essa história que falam que uma vez que você abre a válvula, no caso do diafragma, você precisa trocar o diafragma, precisa trocar o O-ring. Isso é verdade? Ou isso é uma boa prática? Ou isso vai depender da avaliação do técnico ali, na hora que ele for abrir a válvula para inspecionar? Se tiver em boas condições, ele troca ou não troca? Isso vai depender das condições. Por exemplo, se é um diafragma plano, e ao ser retirado ele está côncavo, ele tem que ser trocado. Então, depende das observações, né, no momento da manutenção. O mesmo aplicável aí às vedações. Se as navegações elas possuem ranhuras, perda de material, danos, aí é boa prática que se troque, né? Mas tudo depende da observação no instante da manutenção. Tá, então, só para concluir, se eu abrir uma válvula reguladora, não necessariamente eu preciso estar trocando os componentes dela. Isso aí não existe esse tipo de recomendação, né? A não ser se necessário durante a avaliação, a inspeção visual, né? Exato, exato. Só que daí é uma das coisas, se você está abrindo um regulador de pressão, um parâmetro interessante é saber qual é o problema que está ocorrendo. Por exemplo, passagem direta, né? Ou seja, você não tem mais aquele ajuste de pressão e a pressão de saída começa a se elevar sem que você gire a manopla. Maravilha. Então, nesse caso, é muito provável que tenha algum particulado na sede do obturador. Então, são coisas já mais ou menos conhecidas, né? Que levam aí às respostas. Aí, sim, da mesma forma, se o obturador tiver marcas e ranhuras, não vai ter mais vedação. Se
São observações mesmo que levam aí a avaliar se há ou não a necessidade da troca, tá ok? Só que tem um inconveniente no meio da história. Às vezes, uma marcação, por exemplo, na sede do obturador, é algo que você não consegue ver ao olho nu e precisa de um microscópio, por mais incrível que possa parecer. Então, nem sempre é tão simples assim, você simplesmente abrindo um regulador e conseguir visualmente já ter um laudo, né, sobre o que precisa ou não precisa trocar, tá ok? Infelizmente.